Oi pessoal, então na aula passada como eu ensinei para vocês a usar os projetos, então abre o projeto que você criou para essa aula agora e a gente vai aprender a realmente mexer no R, né, usando o RStudio. Então a primeira coisa que vocês têm que aprender quando a gente faz um script é, lembrando que se você não tiver criado o script, você pode vir aqui em arquivo, novo arquivo, tá? Usa sempre a hashtag no começo para comentar o seu código, né? Tudo que vem depois da hashtag, o R ele não entende como linha de comando, tá? Então ele não vai executar o que está ali. Esses comentários eles vão ajudar você a registrar o que é que você realmente fez naquele código. Então, por exemplo, aqui eu vou dizer aprendendo o R. Então, esse script eu vou saber que é alguma coisa relacionada a aprendendo o R. Eu posso colocar data, posso colocar qualquer outra informação, né, que você quiser. Posso botar aqui, ó, autor Bruno Vilela. Posso escrever aqui, data 11/9/2020. Enfim, você pode colocar aí a quantidade de informação que você quiser. Vocês vão ver que quando eu aperto Ctrl Enter nele, ele vai aqui para o console, mas nenhum código é executado. E o que acontece se eu não tivesse usado a hashtag? Olha, quando eu apertar Ctrl Enter aqui, ele vai me dar um erro porque ele vai buscar algum objeto chamado data e não tem esse objeto aqui. Então, como eu disse para vocês, o R ele pode funcionar no seu nível mais básico como uma calculadora. Essas são as operações básicas do R. Por exemplo, você pode somar, você pode subtrair, você pode dividir, você pode multiplicar, você pode elevar a potência. Tá? Então essas são as operações básicas usando os símbolos matemáticos tradicionais que vocês provavelmente já estão acostumados a utilizar em outros softwares. O R ele também vem com uma série de funções básicas. Tá? O que são essas funções? Por exemplo, eu posso usar a função de logaritmo. Então eu venho aqui, escrevo log, abro parênteses e fecho parênteses, tá? E dentro eu escrevo o log de alguma coisa que eu queira calcular. Então eu posso calcular, por exemplo, o log de 4. E ele gera aqui embaixo o resultado para a gente. Algumas outras funções, por exemplo, também são muito úteis, que é a raiz quadrada. Então a função da raiz quadrada é sqrt. Eu posso escrever raiz quadrada de 4, calcular. Então a função, ela sempre é escrita, depois dela tem que vir abrir o parênteses e fechar o parênteses, e dentro desses parênteses vem o que a gente chama de argumentos. Tá? Se eu quiser saber mais sobre a função, eu posso escrever essa interrogação e logo depois o nome dela. Então, por exemplo, eu posso apertar aqui, Ctrl Log. Você vai ver que aqui, ó, nessa parte, ele abre uma janela de ajuda. Ele vai, nessa janela de ajuda, descrever aquela função, mostrar como é que ela é usada aqui embaixo. E aqui ela vai mostrar os argumentos. Por exemplo, aqui, na função de log, a gente vai ver que ele tem dois argumentos. Tá vendo? Um é o x, um vetor de um número, um vetor complexo, e a base do log. Tá? Se você não coloca nada, ele usa o exponencial 1. Tá? O que é isso? Então ele usa aqui o log natural, se você não disser nada para ele, mas você pode mudar a base. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, como eu não disse nada, ele está alterando no logaritmo natural. Se eu venho aqui e mudo para logaritmo na base 2, ele calcula o logaritmo na base 2. Se eu mudo aqui para logaritmo na base 10, ele muda para a base 10. Lembrando que os argumentos, eles são lidos na mesma sequência que você coloca aqui. Então eu posso escrever ele de outra forma, colocando assim, x igual a 4 e base igual a 10. Calculo, ele vai dar 0,6. Eu poderia mudar as ordens do argumento simplesmente se eu nomear eles
sempre que eu nomear eles aqui na função. Então, eu posso usar, por exemplo, base 4 e o x fosse 10. Então, eu mudei agora a ordem dos argumentos. Então, lembrando, aqui você tem a função, abre parêntese, dentro dos parênteses vão os argumentos, que se não tiverem nomeados, vão seguir a mesma sequência que está aqui no help. Tá? Então, se eu não seguir essa sequência, o x vai ser 4 e a base vai ser 10. Se eu não colocar os nomes, a sequência vai ser x igual a 4 e base igual a 10. Quando eu aperto Ctrl Enter, ele roda para mim o resultado. A mesma coisa acontece com a raiz quadrada aqui. Bota no help, você escreve o sqrt, ele vai aparecer aqui o help para a função do square root. De novo, o help ele vai mostrar para a gente a descrição, aqui o uso, então ele organiza tanto o valor, a função abs, quanto a função sqrt no mesmo help. Tá? Ele vai dizer o que é o x é um número, ou um vetor. Aqui embaixo ele vai dar alguns detalhes a mais, vai botar referências, vai dizer, recomendar alguma outra função que você pode estar interessado, e aqui ele vai dar exemplos de uso aqui embaixo. Então, à medida que a gente for caminhando no curso, vocês vão ficando mais familiarizados com esse arquivo de ajuda. Uma outra coisa que é importante saber é como é que eu sei quais são as funções do R. Bem, para isso a gente usa o Google. Tá? Então, toda vez que eu quiser saber alguma função ou alguma coisa que o R faz que eu não sei o nome, eu não decorei ainda, lembrando que para decorar esses nomes leva um pouco de tempo mesmo, você pode abrir o Google. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é buscar no Google. Lembrando que vale a pena sempre buscar essas funções no Google em inglês. Então, se eu quero calcular o logaritmo, eu posso escrever how to calculate the log in R. Você vê que logo aqui no começo, o R, eu até escrevi errado aqui, mas o R, o Google, ele já mostra pra gente, ó, que a função do R é o log. Inclusive, você vai poder encontrar alguns tutoriais sobre como calcular o log no R, inclusive vídeos no YouTube. Vale sempre a pena escrever em inglês, porque você vai ter muito mais ajuda nesse sentido. Tá? Escrever em português também funciona para as coisas mais básicas, mas, de novo, o idioma inglês fica muito mais fácil você pedir ajuda para o R. Ok, pessoal, então esse foi o básico, né, das operações e funções no R. O objetivo nesse curso é que no final do curso a gente seja capaz de criar nossas próprias funções complexas que façam exatamente o que a gente quer. Ok? E eu vou mostrar então ao longo das próximas aulas como é que a gente vai fazer isso.